Boa tarde, gente. Tudo tranquilo? Então, eu coloquei um vídeo aqui há um tempo atrás que mostrava, né, sobre o processo de envelhecimento das pessoas. E eu resolvi fazer esse outro vídeo para exemplificar de uma forma um pouco melhor usando imagem de pessoas reais, né? Eu usei uma imagem da internet, por exemplo, de uma pessoa, a mesma pessoa mais nova e a mesma pessoa mais velha. Isso é interessante também, porque como hoje em dia todo mundo fica sempre falando em harmonização facial, o que fazer MD codes, preencher bigode chinês, etc. Então, o que é importante? A gente saber diagnosticar quais são os sinais de envelhecimento para poder indicar para a pessoa o tratamento que vai ter o melhor custo-benefício, ou seja, otimizar o custo com o benefício. Se vai ser fazendo preenchimento, se vai ser levando a paciente para cirurgia, se for para fazer preenchimento, se vai fazer com gordura, se vai fazer com ácido hialurônico, onde que a gente pode utilizar cada uma das coisas e otimizar o resultado, que na verdade isso é o que todo mundo quer, otimizar o que a gente vai gastar, tendo o melhor benefício possível. Ver aqui é a Michelle Pfeiffer, né, que é um sinônimo de beleza para todo mundo. E a gente vê uma foto dela aqui provavelmente com 20 e poucos, 30 anos, e aqui uma foto dela mais velha. E a gente vai conseguir notar bem alguns sinais de envelhecimento, claro que não são todos, e claro que cada pessoa envelhece de uma forma única, né? Mas então vamos lá, o que a gente pode ver aqui? Primeiro, uma atrofia da região temporal, que é essa região aqui. O rosto da mulher, quando a gente fala num padrão de beleza, é um rosto que tem um formato que ele chama de egg-shaped, que é um ovo de cabeça para baixo. Ele é fino aqui, vai ficando arredondado nessa região aqui em cima e volta. Quando surge a atrofia dessa região temporal, isso pode surgir já ali nos 30, 40 anos, ou mesmo até tem gente que tem isso mesmo quando é adolescente, quando é mais novo. Depende muito do crânio e do esqueleto da face de cada pessoa. Mas quando isso acontece, isso gera um efeito de envelhecimento que gera uma divisão entre a fronte e a região da maçã do rosto e ao mesmo tempo deixa a margem da órbita mais visível, isso deixa o rosto esqueletizado e, portanto, mais envelhecido. Continuando, o que surge? O que eles chamam de sulco nasojugal, que é aqui uma divisão entre a pálpebra inferior e a região malar. A mesma coisa, isso às vezes é acentuado pelo fato do surgimento das bolsas palpebrais inferiores, mas só o sulco por si já envelhece também. Isso é causado pela inserção do músculo orbicular que fica ao redor dos olhos, com descenso do terço médio começa a ficar mais visível e aí mais ainda com o surgimento das bolsas. Continuando, a gente nota também em algumas pessoas o surgimento dessa divisão que tem entre a região malar mais lateral e essa região central, onde é o processo frontal da maxila. Isso deixa essa região mais visível, tanto pelo fato do surgimento do bigode chinês e por essa divisão. Então a gente fica com uma região marcada, uma divisão, outra região mais gordinha, uma divisão e uma região mais atrófica. Então tudo isso vai fazendo a gente parecer mais velho. É claro que em algumas pessoas pode ser mais fácil e outras mais difícil de enxergar, e isso também já começa a aparecer ali por volta dos 30 e poucos anos, 40 anos de idade. Continuando, aí vem o famoso bigode chinês, que é o que as pessoas às vezes chegam no consultório, a maioria das pessoas que querem fazer preenchimento, o foco fica só no bigode chinês. Então, isso aqui é para mostrar que, vamos supor que eu fizesse um Photoshop nessa foto e melhorasse o bigode chinês dela. Simplesmente melhorar o bigode chinês não iria rejuvenescer o rosto dela. Por quê? Porque existem várias outras coisas acontecendo que estão deixando ela mais velha, né? Por isso que a gente tem que olhar de uma forma global e identificar o que está mais envelhecendo a pessoa e começar a tratar de forma prioritária, né? O que vai trazer um rejuvenescimento com um custo-benefício melhor. Não adianta fazer uma receita de bolo para todo mundo e preencher sempre os mesmos lugares, porque tem gente que vai precisar mais de uma coisa e outras pessoas vão precisar mais de outra coisa. Seguindo, o que a gente nota? O desenvolvimento das linhas de marionete, elas geralmente vêm associadas a essa região aqui que a gente chama de pré-jaws. O que é isso? Surge também uma atrofia nessa região que divide a linha da mandíbula. Então, se a gente olhar aqui a pessoa nova, a gente vê o ângulo da mandíbula dela que está marcado. Isso é muito diferente daqueles rostos quadrados, masculinizados, que a gente tem visto muito hoje em dia, que as mulheres preenchendo demais o ângulo da mandíbula e começa a ficar com aquele rosto mais masculino. Então isso não é o ideal. O ideal é que você tenha uma divisão e que a borda inferior da mandíbula seja visível, ou seja, a gente consiga ver essa transição entre o rosto e o pescoço, que faz uma reentrada aqui nessa região. Então, o que a gente nota? Quando há o desenvolvimento dessa atrofia nessa região, que é o pré-jaws, o gordinho, que é o famoso bulldog, começa a ficar mais evidente e essa quebra na linha da mandíbula envelhece muito e deixa o queixo muito marcado, ou seja, desconectado do resto da mandíbula.
E ao mesmo tempo, essas linhas de marionete faz aumentar a impressão tanto do Jaws quanto daquele gordinho que fica nessa região aqui próximo ao ângulo da comissura oral, né? Então, acredito que deu para entender, cada pessoa tem um processo de envelhecimento, cada pessoa tem determinadas características no rosto, que inclui tanto a parte dos tecidos moles, ou seja, pele, gordura, ligamento, músculo, e a parte do esqueleto, que é o que está por baixo, que sustenta tudo isso. A partir do momento que a gente consegue entender e a gente consegue visualizar, a gente tem como sugerir um tratamento melhor para que a pessoa possa ter um resultado ideal para o que ela precisa, tá bom? Então um abraço para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.